Olá, meus queridos alunos do Colégio Santa Maria de Abreu Lima, segundo ano, professor Marco Aurélio Química. Vamos fazer algumas questões do livro de vocês sobre propriedades coligativas. Então, vamos nós aqui para a nossa primeira questão. Ela diz: a sardinha vem sendo utilizada na pesca industrial de atum. Quando jogados ao mar, os cardumes de sardinha atraem os cardumes de atum, que se encontram em águas profundas. Porém, estudos têm mostrado que o lambari, conhecido no Nordeste como piaba, é mais eficiente para essa atividade. O lambari se movimenta mais na superfície da água, atraindo os atuns com maior eficiência. Apesar de ser um peixe de água doce, o lambari não causa nenhum prejuízo ao ecossistema. Ao ser colocado no oceano, ele sobrevive por cerca de 30 minutos. Por que será, né, que isso acontece? No uso dessa tecnologia pesqueira, os lambaris morrem por quê? Então, essa mudança de concentração, ele sai da água doce para a água salgada. Isso tem a ver com osmose, com pressão osmótica, né? Então, passam de um ambiente aquático hipertônico, apresentando uma contínua perda de água por osmose. Então, é exatamente o conceito que a gente precisa aqui que vocês conheçam. E isso fica claro quando ele diz assim: ó, o lambari se movimenta mais na superfície da água, atraindo atuns com maior eficiência. Apesar de ser um peixe de água doce, né? Então, se ele é de água doce, o que é que vai acontecer com ele? Então, tiraram ele de um local onde tem uma menor concentração, água doce, para um mar, uma solução hipertônica. Então, a tendência dele é sair perdendo água por osmose, e aí ele não vai sobreviver por muito tempo. A questão número 7. A questão aqui, ó, da ficha de vocês, ele diz: ao investigar as propriedades coligativas das soluções, o estudante promoveu um congelamento e a ebulição de 3 soluções aquosas de solutos não voláteis ABC, a nível do mar. O resultado obtido foi registrado na tabela seguinte. Então, A, ponto de congelamento, menos 1,5, ponto de ebulição, 101,5. B, menos 3, e o ponto de ebulição, 103. C, menos 4,5, ponto de ebulição de C, 104. Então, o que é que a gente investiga disso aí? Que C está mais concentrado do que B, que está mais concentrado do que A, que é mais concentrado, por exemplo, do que a água pura. Então, são 3 soluções em que C tem uma concentração maior. Por quê? Porque os efeitos coligativos em C está sendo mais forte. O ponto zero caiu mais aqui em C, aumentou mais aqui no ponto de ebulição. A ebuliometria é mais forte aqui, ó, o aumento do ponto de ebulição. A criometria, que é o abaixamento do ponto de fusão, está maior do que C. Então, C é mais concentrado do que B do que A. Então, a solução A, após a análise dos resultados obtidos, o estudante fez as seguintes afirmações. A solução A é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta maior, A não tem maior concentração, é menor. A solução B é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta menor pressão de vapor. A menor pressão de vapor é o que está mais concentrado, né? Ao que está mais concentrado é que vai dificultar mais a evaporação do líquido, já que o soluto prende o líquido e dificulta a sua evaporação. É C. A pressão de vapor, ela depende da concentração também. E é o efeito chamado tonometria, que é a queda da pressão de vapor. A solução C é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta menor volatilidade, porque ela está mais concentrada. Então, a resposta fica sendo letra C de casa. Então, é essa análise aqui que você tem que fazer. Quanto mais soluto no solvente, os efeitos coligativos se tornam maiores. Bom, eu tenho aqui outra pergunta, essa pergunta é muito clássica. A análise das soluções aquosas, sulfato de cobre, CuSO4, 0,2 mol por litro, cloreto de bário, 0,1, sulfato de sódio, Na2SO4, sacarose, C2H2O11. Assinala a alternativa incorreta, considerando que as espécies iônicas estão 100% dissociadas.
Então, a gente vai agora observar aqui um dado importante para elucidar essa questão aqui, tá? Então, olha aí a nossa questão, e eu vou precisar primeiro que vocês cheguem nisso aqui. Então, o sulfato cúprico, quando em água, forma duas partículas. O cloreto de bário é Ba mais 2 elementos, são três partículas, uma do bário, duas do cloreto. Sulfato de sódio em água, são três partículas, duas do sódio, uma do sulfato, e a sacarose, que não forma partículas porque é uma solução molecular. Então, vamos aqui agora. Esse daqui, como são duas partículas, lembra, ó, duas partículas, uma positiva e uma negativa. Você olha sempre o número aqui na frente. Então, essa daqui, você multiplica por 2. Então, 0,2 vezes 2 dá 0,4. Aqui você tem três partículas. Ó, eu lembro, o bário é um bário e dois cloretos. Então, são três partículas. Você multiplica aqui, dá 0,3. Então, aqui deu 0,4, aqui deu 0,3. 0,4, 0,3. Então, aqui que vocês estão vendo, esse daqui vai dar 0,4 e aqui multiplicado vai dar 0,3. E esse aqui que tem 3 multiplicado por aqui vai dar quanto? 0,15, né? Porque são três partículas, então vai dar 0,15. Então vai assim mesmo. 0,15. E aqui continua do mesmo jeito. Então, veja, quem é o mais concentrado aí que vocês estão vendo? O mais concentrado é a solução 1, que ela dá mais, e a menos concentrada vai ser a solução 4. Então, ele diz que o ponto de congelamento da solução 2 é o mais baixo. Não, o ponto de congelamento da solução 1, que é a mais baixa, porque a solução 1 está mais concentrada. Então, essa é a incorreta que você está procurando. Nessa próxima questão, ela diz para vocês o seguinte, tá? Então, nessa próxima questão, ela diz assim: observe o gráfico abaixo, referente à pressão de vapor de dois líquidos. Eu observo aqui que em qualquer temperatura A está mais alto do que B, então A é mais volátil. A evapora mais do que B. Então, veja, se eu observo aqui essa temperatura, veja que A é mais alta do que B, tendo mais, né? A pressão de vapor de A é maior do que a pressão de vapor de B em qualquer temperatura. Então, considere as afirmações abaixo sobre o gráfico. O líquido B é mais volátil, está errado, aqui é menos volátil, né? A temperatura de ebulição de A a uma dada pressão será maior. A temperatura de ebulição de B tem que ser maior mesmo, porque é inversamente proporcional. Quanto mais volátil, menor o ponto de ebulição. Quanto menos volátil, maior o ponto de ebulição. Um recipiente contendo somente o líquido A em equilíbrio com seu vapor terá mais moléculas na fase de vapor que o mesmo recipiente contendo somente o líquido B em equilíbrio com seu vapor. Se A é mais volátil, esse item também está correto. Então, as alternativas que estão corretas é letra D, 2 e 3. Tá? Então, esse item 1, B não é mais volátil. O erro está aqui, ó, não é mais volátil, é menos volátil. O 2 está corretíssimo e o 3 também está correto. O 2, a temperatura de ebulição de B é maior, né, porque A é mais volátil, então um ponto de ebulição menor. E, como A é mais volátil, vai ter mais vapor do que B no seu equilíbrio dinâmico. Perfeito. Ebulioscopia é uma propriedade coligativa relacionada ao aumento da temperatura de ebulição de um líquido quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. Considere essas três soluções. Então, eu vou tentar aqui voltar para a nossa história. Caneta. O NaCl são duas partículas, então você vai multiplicar isso aqui por 2, e multiplicando isso aqui por 2, você vai ter o 0,2. Muito bem. A sacarose você vai multiplicar por 1. Então, multiplicado por 1, porque a sacarose ela não forma íons, aí vai ser igual a 0,1.
Então, 0,1. E o cloreto de cálcio são 3 partículas, cálcio 2, 2 cloretos são 3, então isso daqui vai ser multiplicado por 3. São 3 partículas. É bom que o fera, você, aluno do segundo ano, você, fera SSA, vocês se liguem que isso aqui sempre aparece. As propriedades coligativas, elas são quantitativas, elas dependem da quantidade de partículas. Então, o que é que isso quer dizer? Que no ponto de ebulição, onde é que está mais concentrado? Onde é que tem mais? O C. C tem mais do que 2, que tem mais do que... C tem mais do que A, que tem mais do que B. Então, a resposta dessa questão vai ficar assim, ó, ordem crescente, do menor para o maior. Então, o menor ponto de ebulição que cresceu menos é B, seguido de A e C, que depende da concentração. Então, aqui está de um jeito bem tranquilo, o NaCl formando Na+, Cl-, e aí, por conta dessas duas cargas, você multiplica a concentração por 2, dá 0,2 mol por litro. A sacarose só forma uma carga, e aí 0,1 vezes 1, 0,1 mol por litro. E o cloreto de cálcio em água forma uma carga positiva, que é o Ca+2, e duas cargas negativas. Então, uma positiva com duas negativas dá o 3 aqui, ó. Então, 0,1 multiplicado por 3, você vai encontrar o 0,3 mol por litro, e o ponto de ebulição vai ser maior em C, logo em seguida em A, depois em B. Muito bem. Então, meus amigos, a gente estudou algumas questões que envolvem os efeitos coligativos. Agora é com vocês. Vai para o livro, dá uma lida no livro, tenta fazer as questões e junta aí as dúvidas para a gente tirar na próxima aula. Até lá!